Direto da redação. A Prefeitura de Rio das Ostras vai doar um imóvel por tempo indeterminado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. A doação foi autorizada pela Câmara de Vereadores. Com isso, a instituição que oferece cursos de aprendizagem e qualificação destinará 25% das vagas a custo zero para alunos com renda de até R$2.000. O percentual de gratuidade será em todas as modalidades de cursos ofertados. Pelo acordo entre o município e a instituição, as obras de construção deverão ter início no prazo de até 36 meses. Geralmente o SENAC ele se instala nas cidades, o município ele doa o terreno. A construção, como ela é padronizada, isso segue um projeto arquitetônico da própria instituição do SENAC, fica a cargo da instituição, do SENAC. E são vários cursos que o SENAC oferece. Tem curso de cabeleireiros, tem curso de manicure, tem curso na área de saúde, tem curso de enfermagem, tem curso de garçom, tem curso de panificação, curso de gastronomia. E cada unidade tem assim, uma modalidade de curso que geralmente são destinados às vocações locais. Então tem SENAC em Campos, tem SENAC em Macaé. Você acompanha na tela aí, é uma unidade móvel do SENAC. Mas em Rio das Ostras vai ser uma unidade fixa. Então essas unidades, elas geralmente definem um padrão de cursos que são correlatos com a vocação econômica, a vocação profissional de determinadas regiões. Então é possível que em Rio das Ostras tenhamos cursos na área de gastronomia, na área de hotelaria, na área de turismo. Então, acredito eu, e na área de serviços, né? Porque essas regiões também demandam por serviço. É uma boa iniciativa, porque o SENAC e os cursos geralmente não são cursos caros, são cursos que são acessíveis, que as pessoas têm condições de custear. E essa iniciativa aqui, que foi autorizada pela Câmara de Vereadores, já foi publicada no Diário Oficial do município, que é oferecer 25% das vagas a custo zero para alunos com renda de até R$2.000. Não resta dúvida de que é uma boa iniciativa. E ainda aqui sobre Rio das Ostras, o prefeito Marcelino Borba, ele sancionou a lei que obriga todos os estabelecimentos comerciais a destinar um percentual de mesas e cadeiras para deficientes, idosos e gestantes. Então, com isso, os shopping centers, os mercados, hipermercados e supermercados terão que destinar 10% de suas mesas e cadeiras nas praças de alimentação, com um local preferencial para deficientes, idosos e gestantes. E são considerados idosos pessoas que comprovaram idade acima de 60 anos. E de acordo com a nova lei, que também já começou a vigorar, essas mesas e cadeiras especiais deverão ser personalizadas a fim de facilitar o acesso deste público específico. Os estabelecimentos que não se adequarem estarão sujeitos ao pagamento de multa de R$5.000. E em caso de reincidência, chegou lá, o cara encontrou, não tem a mesa e não tem a cadeira, multou, R$5.000 de multa. Mas se o fiscal voltar lá outro dia, não encontrar, aí é mais R$5.000, vai para R$10.000 a multa. A lei entra em vigor nos próximos 90 dias. Então, nesse prazo aqui, os estabelecimentos eles terão um prazo para se adequar a essa legislação. E a lei ela foi sancionada pelo prefeito e ela é de autoria do vereador Maciel Gonçalves de Jesus Nascimento. João Gabriel Leite Fernandes, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes e telespectadores do programa Direto da Redação do Portal Viu. João Gabriel, repórter do Portal Viu. João, acabei aqui de dar notícia aqui sobre essa nova lei que começa a vigorar em Rio das Ostras. Os mercados, hipermercados, supermercados, eles terão que destinar 10% de suas mesas e cadeiras nas praças de alimentação como local preferencial para deficientes, idosos e gestantes. E quem não se adequar vai pagar aí 20%. Ou melhor, quem não se adequar a essa lei vai pagar uma multa de R$5.000. Em caso de reincidência, R$10.000. E eles têm um prazo de 90 dias para se adequar a essa legislação. O que você acha dessa legislação, João Gabriel?
Roberto, isso aí já é uma tendência, né? Essa lei Rio das Ostras, em outras cidades isso já ocorre, né? Então isso aí é mobilidade, isso aí além de ser mobilidade, você coloca o deficiente físico inserido no meio da sociedade. João, mas aqui, olha o seguinte, tem vamos aqui assim só especificar. Todos os estabelecimentos, eles têm a obrigatoriedade de manter um banheiro com acessibilidade. Por exemplo, sanitários com acessibilidade. Em algumas cidades isso é obrigatório. A Petrobras, por exemplo, se ela for contratar uma empresa, essas empresas elas obedecem a alguns critérios. A sede da empresa tem que ter rampa, tem que ter acessibilidade. Pelo menos era assim, não sei se está vigorando ainda. As empresas deveriam ter uma cota destinada para pessoas com necessidades especiais, uma cota de emprego, de vagas. Então tudo isso pesava nos editais da Petrobras. Não sei se isso continua vigorando. Então já existem algumas normas, algumas empresas. Mas é bom a gente saber da população de Rio das Ostras, o que a população acha disso, né? O que os comerciantes de Rio das Ostras eles acham dessa iniciativa. Que é necessário você ter uns espaços destinados às pessoas com necessidades especiais? Acho que sim. Porque você tem que ter cadeiras, você tem que ter mesas para esse segmento, para idosos. Porque determinadas pessoas elas vão ter dificuldade de acesso a determinados locais. Algumas cadeiras elas não são mais apropriadas para pessoas com determinado tipo de deficiência. Agora, 90 dias para a lei vigorar. Isso quer dizer o seguinte, que o dono do estabelecimento, o comerciante, o dono do hipermercado, porque supermercados e hipermercados agora também tem restaurantes, né? Tem praça de alimentação. Você tem grandes redes de supermercados que elas têm lá praça de alimentação. Eles vão ter que fazer um investimento, porque eles terão que ter mesas, cadeiras padronizadas, e segundo aqui, é o limite, aqui há um percentual de mesas. São 10% das mesas e cadeiras que terão que ser personalizadas, adaptadas para esse tipo de cliente, o João Gabriel. Isso aí vai causar um custo também para os comerciantes, né, Roberto? Vai ter que fazer um investimentozinho. Embora o prazo esteja dilatado, são 90 dias, mas depois do prazo de 90 dias, se não estiver obedecendo essa norma, vem multa para cima, vem multa no lombo. R$5.000 e em caso de reincidência, mais R$5.000. Aí vai para R$10.000 a multa. E também está no Diário Oficial do município hoje que a prefeitura ela está licitando, fazendo uma licitação para contratar uma empresa especializada em serviços funerários. Então deve ser para aquele serviço social de entrega de caixões para as pessoas que não têm condições de pagar sepultamento. Creio que seja isso, né? Porque as prefeituras, os serviços sociais das prefeituras mantêm esse tipo de atendimento, não, ô João Gabriel? Mantém um serviço social a família que não pode pagar o enterro, o caixão e os custos, até para morrer no Brasil você tem que pagar, né? Para morrer, para nascer, para casar. O custo é alto. Então, e uma burocracia para enterrar. É uma burocracia, João Gabriel. Para você, eu acho que prolonga até o sofrimento de quem perdeu um ente querido, porque é uma labuta. Você tem que correr atrás de cartório, você tem que correr atrás de um monte de coisa, você tem que pagar a taxa de cemitério. É uma dor de cabeça que você não faz ideia. Eu vou te contar aqui uma experiência pessoal. Certa vez, eu estava assim, trabalhando. Aí me liga um amigo falando o seguinte: ô Roberto, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque o meu pai acabou de morrer aqui dentro de casa. Já era uma pessoa idosa. E eu não sei como nem proceder. Eu não sei nem o que fazer. Para descobrir que tem que ir um médico na casa da pessoa testar a morte. Sabia disso? Você tem que chamar um médico e o médico lá testar a morte. Tal. Dali você consegue fazer tudo. Então eu falei o seguinte: você fica aí com seu pai, fica na casa que eu vou sair de onde eu estou nesse momento aqui, abandonar toda a minha agenda e vou tentar agir para você fora daqui. Então fui correr atrás desse serviço para ele, que aí chamar o médico, para um médico lá da rede pública testar, e tem um serviço em algumas cidades que tem uma unidade que vai às casas agora e atesta. Dali fui uma funerária
para encomendar aquele serviço todo funerário, para ir à casa lá, fazer o caixão, de forma que o seguinte, ele foi tranquilo, porque ele teve quem o ajudasse. Mas se ele não tivesse naquele momento quem o ajudasse, que ele morava com o casal, os pais dele são 2 idosos, ele estaria perdido, porque como é que você vai deixar a idosa em casa com um homem morto dentro de casa para sair, para fazer, e no dia seguinte, para fazer o sepultamento, teve que ir a cartório, teve que ir ao órgão oficial lá para pagar uma taxa, teve que voltar, foi uma correria até ele fazer o sepultamento. Ele não teve condições de velar o pai. Quando ele terminou toda a tarefa burocrática, já era hora de fazer o sepultamento do pai, o João Gabriel. É uma burocracia sem tamanho. Tem vários. E quem não tem os documentos aí tem que tirar a segunda via de documento. É muito sacerdócio. Você tem que ter paciência para enterrar e para nascer e para casar também. É a mesma coisa. E para descasar. E para separar. Para divorciar. Meu Deus do céu, é uma guerra. Você vai conhecer o cônjuge na separação, vai conhecer o parente na disputa pelo inventário. Já tem esse ditado, né? Então aí você vai conhecer todo mundo. Aí você conhece todo mundo. O João, agora é muito importante a gente divulgar para as pessoas que existe um serviço funerário nas prefeituras. Então muitas vezes tem gente que ainda não sabe disso. Tem gente que ainda não sabe. Mas as prefeituras, geralmente, elas mantêm um serviço funerário, qual seja, faleceu alguém que não tem dinheiro para pagar o sepultamento, ou se tem lá, vai lá, tem os critérios, você tem que apresentar um atestado de pobreza, que não tem condições, e geralmente as pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, já recebem algum tipo de benefício na área social, têm até menos dificuldades, têm até mais facilidades de ter acesso a esse serviço funerário. As pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família. Então esse serviço ele é disponível. Os municípios, eu não sei se são todos, mas geralmente os municípios custeiam todo o sepultamento, dão a urna para colocar o caixão, para colocar o corpo, tudo certinho. Então esse serviço social ele existe em várias prefeituras. O que se vai licitar agora em Rio das Ostras, creio eu, está no Diário Oficial lá, o serviço funerário, é uma prestação de serviço para esses casos. Então, assim, só para que as pessoas saibam a quem recorrer, aonde recorrer nessas horas, porque é a hora que as pessoas ficam perdidas, as pessoas não sabem o que fazer, né? Então, vamos deixar aqui isso bem informadinho. E hoje também, o João Gabriel, está vigorando em Rio das Ostras o decreto, a cidade está na faixa amarela, deixa eu chegar aqui a informação, o decreto é grande. Esse decreto, ele não é um decreto pequenininho, tá? Vamos aqui, ó, chegar nele aqui no decreto. O decreto de Rio das Ostras aqui. Olha. E tem algumas normas, algumas coisas que podem funcionar nessa fase, outras coisas que não podem funcionar. Deixa eu chegar aqui. No decreto, ó, decreto. Que é o decreto de suplementar. Então, é interessante que as pessoas... Olha, ficam definidas neste decreto medidas de redução de circulação e aglomeração de servidores públicos a serem observadas. Então tem uma série de normas aqui. O decreto ele é grande. E tem algumas coisas que estão proibidas e outras não. Então é interessante que as pessoas leiam, que eu não vou ler tudo aqui, porque é um decreto muito grande. Isso daqui eu vou até depois, a gente vai ter reportagem no Portal Viu sobre esse decreto. Mas a cidade está na fase amarela. Mas me estranha que a cidade esteja na fase amarela, porque até na semana passada, até sexta-feira ou quinta-feira passada, a cidade só tinha uma vaga disponível em UTI, o João Gabriel. Roberto, algumas cidades até mudaram suas faixas. É o caso de Miracema, que o Noroeste agora está em fase roxa. Lá vai ter um lockdownzinho, vai ter um lockdown de uma semana. Ah, vai ter um lockdown na semana, né? Então, ó, o noroeste do estado do Rio de Janeiro é a região que está assim numa situação preocupante, sabe? Deixa eu me ver aqui. Essa aqui é de onde? Ó, estado do Rio de Janeiro, isso, hein? Rio das Ostras, tá aí o decreto, olha. O prefeito, o município tá aí, a gente tá expondo o decreto aí. Está aí, ó.
Ó, o município, calma aí, vai passando um pouquinho, vai passando, vamos chegar no que está proibido, ó, tá aí, ó. Fica permitido o funcionamento de restaurantes, lanchonetes localizados em shopping, Oi? Vai ampliando para mim, por favor. Isso aí, ó, permitido, olha, mas aí você vai ter que baixar um pouquinho. Ó, permanência de pessoas, é permitida a prática esportiva ao ar livre em espaço público, desde que forma individual ou em dupla. Fica terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais públicos, ruas, praias, praças, lagos, mirantes e jardins. Fica permitido o estacionamento nas orlas. Fica permitido o funcionamento dos restaurantes, lanchonetes localizados em shoppings, galerias, abertas ou não, desde que respeite a ocupação máxima de 40% de sua capacidade, sem prejuízo ao limite máximo de 80 pessoas circulando nas áreas comuns do respectivo centro de compras e observadas as regras impostas ao segmento gastronômico, destacando-se: 1. Mesa marcação adequada para distanciamento social, atendimento exclusivamente à mesa, proibido o funcionamento de áreas kids, aqueles espaços para a criança brincar. Ocupação máxima de 40% de sua capacidade, proibida a apresentação de música ao vivo. Está no decreto de hoje, de Rio das Ostras. É permitido apenas o atendimento e venda de produtos consumidores que estejam à mesa. Nos casos em que o estabelecimento não disponha de mesa, deverá se utilizar a modalidade Takeaway ou Delivery. Fica permitido o funcionamento dos estabelecimentos, bares com serviço de gastronomia, restaurantes, lanchonetes, pizzaria, quiosques, seguindo os critérios pré-estabelecidos. Horário de funcionamento, atenção, olha, bares só podem funcionar de 10 horas à meia-noite. Restaurantes de Rio das Ostras só podem funcionar de 8 horas à meia-noite. Lanchonetes só podem funcionar de 9 horas à meia-noite. Pizzarias só podem funcionar de 9 horas à meia-noite. Quiosques só podem funcionar de 8 da manhã às 18 horas. Com exceção aos quiosques, fica instituído o período de tolerância de 1 hora exclusivamente para esvaziamento e dispersão. Mesa com marcação adequada para distanciamento social e atendimento exclusivamente também à mesa. É permitido... Peraí, volta lá. Fica proibida a permanência de pessoas em logradouros, vias, áreas, praças públicas, no horário de 0 hora e 5 horas da manhã. Então tem lockdown. De meia-noite às 5 horas não pode ficar ninguém na rua, exceto em razão de atividade laboral, quem estiver trabalhando. Quem não estiver trabalhando dentro de casa, de 0 hora à meia-noite em Rio das Ostras. Fica proibido o ingresso de grupos de excursão no território do município de Rio das Ostras. Fica permitido o funcionamento das atividades dos centros recreativos, respeitando a ocupação máxima de 40% de sua capacidade, que guardem relação com atividades físicas e esportivas, de forma análoga às já autorizadas academias, estúdios e similares. Vamos continuar comentando aqui, João Gabriel, sobre esse decreto que está vigorando em Rio das Ostras, que é o decreto, a cidade está na fase amarela, esse período agora, e eu estava falando aqui o que está permitido, algumas coisas que estão permitidas e outras que não estão permitidas. Por exemplo, tem aqui um parágrafo único aqui, no artigo 14 desse decreto, está dizendo o seguinte, que fica permitido o funcionamento de piscina, sauna e áreas comuns privadas de condomínios, respeitando a ocupação máxima de 40% de sua capacidade. Aí tem um parágrafo único, logo abaixo, que diz o seguinte: os responsáveis por áreas particulares de uso coletivo devem estabelecer o regramento interno que assegure plena observância quanto ao uso responsável de áreas comuns em consonância com o disposto no caput deste artigo e o contido no presente decreto de forma geral. Aí, no artigo 15, eles proíbem o funcionamento das embarcações náuticas voltadas para o turismo. E aquela banana boats também, similares. Então, o decreto, ele é muito amplo, ele tem várias proibições, ele tem várias flexibilizações, e assim são coisas que a gente está vendo aqui, que a gente está pontuando. Esse decreto ele foi publicado no dia 28, a última edição do Diário Oficial de Rio das Ostras, e aqui, o João Gabriel, no artigo 22 fica proibido o funcionamento
dos estabelecimentos que tem o CNAE com atividade primária ou secundária as seguintes atividades: discotecas, danceterias, salões de danças e similares, boate, casa de dança, casa de shows, casa de espetáculos. Esses estão proibidos, João Gabriel. Já lojas, fica permitido o funcionamento do comércio lojista no horário compreendido de 9 às 19 horas, João Gabriel. Roberto, as medidas em Rio das Ostras são mais restritivas do que os municípios aqui da região norte. Por exemplo, aqui na região norte já está liberado festa para 100 pessoas. Está liberado o comércio, pode funcionar de domingo, de domingo a domingo. Não tem mais essas medidas restritivas. Os jogos podem passar na televisão nos bares e restaurantes. Ô Júlio, volta um pouco, por favor. Desce um pouco, por favor, aqui. Você passou aqui, calma aí. Olha só. Aqui, ó, fica autorizado o funcionamento das seguintes atividades: bancos, lotéricas, cartórios, oficinas mecânicas, lava-jato, oficinas de conserto de ladeira, fogão, bomba, chuveiros, locadoras de veículos, atividade de óleo, gás, energia, petróleo, veterinária, pet shops, agropecuária. Então ali tem uma relação. Mas eu queria que você baixasse um pouco mais, que ele permite também o funcionamento. Tá ali. Fica permitido o funcionamento de salões de beleza, pedicure, manicure, clínicas de estética, dentre outros estabelecimentos similares, seguindo os critérios pré-estabelecidos. Então esses daí em Rio das Ostras também, eles estão permitidos funcionar. Eles flexibilizam um lado, mas eles também restringem assim outros. O decreto realmente de Rio das Ostras, ele está um pouco mais restritivo que outros decretos. Hoje a cidade, por exemplo, está levantando uma barreira sanitária e só mantendo a barreira sanitária na rodovia Amaral Peixoto, no posto do BPRV, que eram 2 barreiras. Então a única barreira que está funcionando no município hoje é essa daí. E ali tem outras coisas que estão permitidas. Vamos aqui, olha, bancos, casas lotéricas, correios, supermercados, minimercado, hortifruti, deverá ser estabelecido o horário de 7 às 10 horas da manhã para atendimento preferencial aos idosos, deficientes, gestantes. Supermercados, mercados, hortifruti, granjeiros, açougues, congêneres, no horário compreendido entre 7 e 22 horas. Padarias, congêneres no horário compreendido entre 5 e 22 horas. Comércio de suprimentos de animais, agropecuários e congêneres no horário compreendido entre 7 e 19 horas. Então, o comércio, de certa forma, ele vai poder funcionar no horário delimitado até determinadas horas da noite, dependendo da atividade, mas de 5 horas da manhã, ou melhor, de meia-noite até 5 horas da manhã do dia seguinte, é tudo fechado, João Gabriel. Continua tudo fechado, a medida continua. Acho que essas medidas de Rio das Ostras, Roberto, que saiu nessa segunda-feira, é por conta do feriado que se aproxima aí na quinta e sexta-feira. O feriado é na quinta, sexta-feira deve ser ponto facultativo nas cidades e realmente o movimento na região dos lagos vai aumentar. Vai aumentar. Agora vamos a um outro ponto aqui, João. Olha, fica mantida a obrigatoriedade do transporte de van e ônibus com aumento da frota nos horários de pico. Horário de 6 às 9 horas. E no horário das 16 às 20 horas. Então, no horário de 6 horas da manhã às 9 horas da manhã, que é o horário de maior fluxo de pessoas no transporte coletivo, as empresas concessionárias de transporte coletivo, elas terão que aumentar a oferta de veículos. E nos horários de 16 às 20 horas, elas terão que aumentar também a oferta de veículos, seguindo os protocolos de segurança e dentro dos critérios pré-estabelecidos. Isso daí é para evitar aglomeração no transporte, né? Então, isso. Fica aí. Olha, tá aí vários pontos que você acompanhou aqui. Vamos ver aqui também, tem um ambulante, olha aqui, ó. Fica autorizada a atividade dos trabalhos ambulantes. Food trucks, barraquinhas e similares, seguindo os protocolos de segurança e dentro dos critérios pré-estabelecidos. Então estão permitidos funcionar no comércio ambulante em Rio das Ostras. Atenção! Eles têm que apresentar ali uma apresentação obrigatória do COFINS, uso indispensável de máscara,
Fornecimento de álcool em gel aos clientes, terão que obedecer essa regra, hein? Proibida a venda de bebidas alcoólicas, distância mínima de 1,5 metros, 1,5 metro, né, entre os trabalhadores e clientes, barraquinhas e similares com distanciamento mínimo de 5 metros entre uma barraca e outra. Isso é a fim também de evitar aglomeração. O Confins organizará o trabalho dos ambulantes em 50% em cada turno, no horário de 9 às 17 horas. Às 17 horas e das 18 horas às 0 horas, até meia-noite. Então fica mantida a obrigatoriedade do transporte também, já está dizendo aí o que é preciso, o que vai ter que ser feito. Eu aconselho que as pessoas leiam esse decreto, porque ele é um decreto muito amplo, e ele se refere a todas as atividades comerciais que as pessoas terão que obedecer. Eu não encontrei aí com relação a templos religiosos. Deve ter aí, mas eu não encontrei. Você encontrou? Você chegou a ver? Então eu não sei qual é a regra que está prevalecendo. Se você encontrar aí, por favor, me avise. E esse decreto foi publicado justamente, o João Gabriel, no período que antecede ao feriadão. E há de se destacar outra coisa. Se foi também dentro da fase que a cidade está. Porque Rio das Ostras está nesse momento na fase amarela. Você tem outras cidades no noroeste do estado que estão na fase roxa, ou João, ou só tem Miracema? Por hora, Roberto, só Miracema. Ô João, eu temo muito para o que vai acontecer em muitas cidades. Porque eu tenho um amigo que ele estava me falando, que ele foi convidado para um aniversário, e ele falou comigo o seguinte: ô Roberto, eu cheguei no aniversário, encontrei lá 200 pessoas e só estava de máscara eu e minha companheira e minha esposa, o resto todo mundo sem máscara. Eu fui lá, cumprimentei a aniversariante e tal, fiz uma foto e fui embora, saí fora. Porque eu fiquei com medo do que eu estava assistindo, que eu estava vendo ali. O número de pessoas que estavam concentradas naquele ambiente e sem máscaras. E duvido muito que no aniversário, numa festa de aniversário, em cada mesa, em cada local que tenha 200 pessoas, que tenha álcool em gel. Tá aí? Achou dos templos religiosos? Achei aqui, ó. Templo religioso. Vamos ver. Fica permitido o funcionamento. Olha, fica proibido o funcionamento de embarcações náuticas. Onde está aqui? A 17. Tá aqui. Fica permitido o atendimento presencial nas igrejas e templos religiosos, conforme dispõe o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal 2353/2020, na forma seguinte, olha só. Será permitida a presença de fiéis com ocupação máxima de 40% de sua capacidade nos cultos, missas e outros atos religiosos. Esse é o decreto de Rio das Ostras, hein? Fica permitido o funcionamento das academias, estudos similares no horário das 6 horas da manhã às 22 horas, com ocupação máxima de 40% de sua capacidade. Então está aí os vários pontos que estão no decreto de Rio das Ostras, que está vigorando com relação às medidas adotadas contra a proliferação da Covid-19. E esse decreto ele foi publicado no dia 28, então é o último decreto, foi publicado na sexta-feira, portanto, é o último decreto que está vigorando no que se refere às medidas que estão sendo adotadas. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.